Fotos de satélite ajudam a achar o cocô dos pinguins e desse jeito estimar o tamanho das populações. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. No vídeo de hoje, além de te dizer mais uma vez que você deve ficar em casa porque é isso que a ciência nos mostra que é mais eficiente, eu vou te dar um trabalho que pode matar o seu tédio. Então, se você está entediado aí na sua casa e não sabe o que você pode fazer, existem métodos e existem maneiras que você pode ajudar a ciência a descobrir novas coisas e você pode contribuir para o aumento do conhecimento científico, melhorando e complementando dessa maneira a forma com que a gente enxerga o mundo em que a gente vive. O artigo que eu vou apresentar para vocês hoje é baseado num tipo de ciência conhecida como ciência cidadã. Esse tipo de ciência é baseado na participação informada, consciente e voluntária de milhares de pessoas na análise de grandes quantidades de dados que não podem ser avaliados computacionalmente. Na maioria das vezes os computadores não conseguem identificar características desses dados que só o olho humano treinado conseguiria. Existem vários projetos que você pode achar na internet de ciência cidadã. Antes da quarentena, trabalhos muito famosos estavam ligados ao levantamento de animais, em que entusiastas, por exemplo, que gostavam de aves ou gostavam de borboletas, faziam descrições extremamente precisas de onde esses bichos eram encontrados. Quando esses dados eram compilados pelos cientistas, eles conseguiam determinar a área de vida desses bichos a partir da contribuição de pessoas que não são cientistas formados. É claro que na maioria dos casos de ciência cidadã, a gente precisa dar um treinamento mínimo para essa pessoa que vai contribuir para o levantamento ou para a análise desse dado científico. Um trabalho muito legal nesse sentido acontece dentro do ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, que treina populações locais a identificar borboletas que funcionam como bioindicadores do impacto humano na natureza. Esse trabalho ele é muito interessante e muito bem feito porque a partir de parâmetros básicos desses animais que permitem a identificação até família, a gente consegue ter um dado extremamente consistente e de relativo fácil treinamento das pessoas que estão interessadas em fazer esse tipo de trabalho. Infelizmente, esses 3 trabalhos que eu apresentei para vocês, sejam de levantamento de borboletas para determinar as populações desses bichos, seja de levantamento de aves para o mesmo fim, ou de levantamentos de borboletas como bioindicadores, eles partem do princípio que nós vamos estar fora de casa fazendo esse tipo de trabalho. E apesar de eu acreditar veementemente que daqui a pouco, daqui a alguns meses, nós vamos estar na rua, nós vamos poder estar de maneira segura fora das nossas casas, nós deveríamos procurar trabalhos de ciência cidadã que não envolvam a gente estar na rua para fazer. E para isso eu trago um exemplo extremamente interessante para vocês. Pinguins são animais que chamam a atenção dos pesquisadores há muito tempo. Mas uma grande dificuldade que esses pesquisadores têm é em determinar tanto a área de vida desses animais, quanto a área esses bichos precisam para sobreviver, quanto os tamanhos das populações desses animais. Isso acontece porque se você estiver no campo, se você for ao local de vida desses bichos, eles são muito numerosos, eles formam bandos muito grandes que ficam se movimentando demais. Além disso, as diferenças morfológicas desses animais são muito pequenas do nosso ponto de vista, fazendo com que a identificação de indivíduos diferentes seja muito complicada. Como a gente não vê cara de pinguim o tempo todo, todos os pinguins parecem iguais pra gente. E isso dificulta demais a contagem. Para solucionar esse problema, os pesquisadores da Universidade de Nova York resolveram usar fotos de satélite para encontrar esses animais. As fotos de satélite apresentam 2 grandes vantagens. Nós temos fotos confiáveis e com boa resolução há mais de 40 anos. Então nós conseguimos traçar uma linha temporal desses tamanhos populacionais e elas permitem a identificação dos pinguins, mesmo que seja de maneira indireta. O grande problema que os pesquisadores tiveram que solucionar nesse caso é que essas fotos de satélite elas tinham uma boa resolução, mas essa resolução não era o suficiente para que a gente conseguisse contar pinguim por pinguim. Só que esses bichos eles alteram o ambiente de uma maneira muito mais fácil de ser medida do que você contar pinguim por pinguim. Pinguins, por incrível que pareça, fazem uma quantidade ridiculamente absurda de cocô, ou de guano, como os pesquisadores definem as fezes dessas aves. Então, apesar da gente não conseguir identificar individualmente os pinguins, nós conseguimos, a partir das fotos de satélite, identificar as manchas de guano que esses bichos deixam no ambiente.
E a partir dessas manchas e da quantidade de guano que um bicho desse produz por dia, a gente consegue inferir a quantidade de pinguins de uma determinada população. A dificuldade desse tipo de trabalho é identificar nessas fotos de satélite esse excremento produzido por esses bichos. E é aí que o seu trabalho pode acontecer de casa. Os pesquisadores criaram um site em que eles disponibilizam essas fotos. E entusiastas e estudiosos de pinguins passam horas tentando identificar nessas fotos de satélite onde tem guano e onde não tem. Como essas populações são extremamente variáveis, principalmente ligadas a características da própria população e a mudanças climáticas que têm acontecido nos últimos anos, esse trabalho identificando cocô de pinguim, ele é um trabalho que é muito grande e que ele não vai parar tão cedo. Nós precisamos fazer tanto análises de dados anteriores, dos anos anteriores, quanto análises dos dados que vão ser coletados no futuro. Se nós levantarmos dados de qualidade, nós conseguimos criar modelos de variação do tamanho dessas populações de pinguins. E a partir daí avaliar se essas populações estão em risco ou não e qual seria a melhor estratégia de conservação desse bicho. Depois que os primeiros dados foram analisados com a ajuda de pessoas comuns, os pesquisadores se dirigiram a essas áreas para confirmar se essa hipótese de que essas fotos permitiam a identificação dessas populações era verdadeira ou não. E a hipótese foi confirmada, mostrando que as fotos de satélite eram extremamente precisas na identificação de novas colônias de pinguins, do tamanho dessas colônias e da abundância desses animais. Então, se você tiver interesse por pinguins, e se você não estiver fazendo nada, é só você clicar no primeiro link fixado nos comentários que você vai ser direcionado a esse projeto. Se pinguins não te interessam, você pode pesquisar outros projetos de ciência cidadã e contribuir para a construção do conhecimento da humanidade. É isso, se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Além disso, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que pode querer ser um cientista cidadão também. Até a próxima, tchau!